Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Nosso penúltimo programa, né, do ano de 2022. Que ano que passou rápido. Ligeirão, não é isso? Ligeirão. E agora a gente tá no momento, né, Diego, que a gente tem muita confraternização, e tem festa, e tem janta, e tem amigo secreto, e daí tu vai na casa de alguém para dar um abraço, e daí já te convida para sentar, e já te oferece alguma coisa para comer. Agora é a época da comilança, né? Porque eu sempre digo, parece que se falta comida, falta alguma coisa. Então todos os encontros, me parece que a maioria dos encontros tem comida. Tudo está relacionado com comida. E essa época do ano, então é aquela época que a gente tem que ter bom senso. Dá para comer de tudo? Dá para comer de tudo, mas a gente tem que cuidar o seguinte, cuidar para não engordar, né? Compensar no outro dia, depois eu vou falar também mais para frente disso, cuidar para não passar mal com as coisas que a gente come, né? Eu tenho visto assim, ó, que cada vez mais frequente, Diego, a gente tem visto pessoas com intolerância à lactose, com intolerância ao glúten. Antigamente não se via tanto isso, não se fazia tantos exames, enfim, mas as pessoas ficavam mal e não sabiam do que era. E hoje, graças a Deus, a gente tem a chance de descobrir do que se passa mal, qual que é o problema do intestino preso, qual que é o problema do estufamento. E agora, então, muita comilança, tem a história da azia, tem a história da ressaca quando tem muita bebida, tem a náusea, tem a dilatação abdominal, tem a má digestão. Então, tem muita coisa envolvida aí. Então, eu achei bacana a gente fazer um programa para falar disso. Por exemplo, gases, né? Gases é uma das coisas que as pessoas mais reclamam. E quase que todos os alimentos que a gente come, Diego, podem produzir gases. Por exemplo, cebola e alho. Pode produzir gases. Tu imagine uma refeição, um almoço, um jantar bem feito sem cebola? Eu não consigo cozinhar sem cebola. Isso vai muito de cada um, né? Agora, na virada do ano, que o pessoal tem o hábito de comer lentilha. Lentilha também provoca gases. Olha só, o brócolis, os cereais integrais, os ovos, as bebidas com gás, refrigerante, espumante, águas gaseificadas, frituras, carnes, molhos, glúten, laticínio. Tudo provoca gás. Então, tudo depende muito da sensibilidade de cada um. Tem gente que come e fica bem. Tem gente que come e precisa de mais alguma coisa. E nós, lá na farmácia, temos um kit final de ano. Na verdade, que não é só de final de ano. Por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu tenho em casa que eu uso a vida inteira. Por exemplo, um dos exemplos é a enzima digestiva. O que é essa enzima digestiva? O nosso organismo, quando a gente come qualquer coisa, tá? Ele já se organiza para liberar um mix de enzimas que vão digerir aquilo que a gente comeu. Para quê? Para ser bem absorvido, para ser bem digerido, tá? Só que quando a gente come demais, quando a gente se passa um pouco, essas enzimas que a gente produz, elas não dão conta de fazer uma boa digestão. Então, você pode comprar uma enzima digestiva para ter em casa. Eu, por exemplo, sempre tenho em casa, porque eu me passo bem rapidinho. Então, ó, ela pode ser em cápsula, ou ela pode ser em sachê, tá? No sachê, o que as pessoas normalmente fazem? Abrem o pacotinho e misturam na comida, tá? A cápsula você pode tomar 15 minutinhos antes ou depois. Por exemplo, eu quando às vezes vou jantar em algum lugar que como um pouquinho demais, chego em casa e tomo uma enzima digestiva. Me ajuda muito, né? Ela funciona muito bem, Diego, para quem tem intolerância a glúten, a lactose, ou então não precisa ser necessariamente uma intolerância, uma sensibilidade, certo? Então, sou sensível a queijo. Como queijo, noto que meu intestino fica mais preguiçosinho. Então, toma uma enzima digestiva, já vai te ajudar. Não abre mão daquilo que você gosta. Eu sempre digo, a comida é um dos maiores prazeres da vida. Eu tinha um professor de homeopatia, que ele era bem velhinho e ele dizia sempre assim, a gente perde o prazer de tudo na vida, até de namorar, mas impressionante que de comer não. Então, a gente até nota, né, que às vezes quando uma pessoa tá de dieta, ela fica mal-humorada, não conversa muito contigo, então assim, pra que fazer dieta? Coma de tudo, mas um pouquinho. E se você exagerar, tem por onde sair. Tem um outro produto também que eu gosto muito, que são os probióticos. Os probióticos, eu falei o ano todo de probiótico. Ano que vem eu vou fazer um programa específico de probiótico para cada doença. Probiótico para infecções urinárias, probióticos
para infecções ginecológicas, probióticos para aumentar a imunidade, probióticos para pele, probióticos para saúde mental. Então, dá para a gente falar muito sobre probiótico, mas o probiótico, ele começou, tá, com a questão dos problemas gastrointestinais. Porque o que ele faz? Ele ajuda a melhorar a digestão dos alimentos. Melhorando a digestão dos alimentos, você vai ter uma digestão melhor, não vai produzir gases e também vai ter uma maior absorção daquilo que você come. A vitamina da cenoura, licopeno do tomate, vitamina A do ovo, vitamina C da laranja, tudo isso faz o quê? Imunidade. E agora é uma hora que, infelizmente ou felizmente, não sei, temos que continuar falando de imunidade, porque a gente já está vendo que os casos de Covid estão aumentando. Inclusive, Diego, hoje de manhã eu postei, a quinta-feira é o meu dia de suplementar a vitamina D. Você já suplementou a sua vitamina D essa semana? Gente, todo mundo suplementou vitamina D no Covid, certo? Agora terminou o Covid, né? Deu uma aliviada e tal. Ninguém mais suplementou a vitamina D. Ai, mas tem sol lá fora. E quanto de sol você pega? A maioria das pessoas trabalha em ambiente fechado. O normal da vitamina D que as pessoas apresentam nos exames é 19, 20, 22, 24. Não é suficiente. Os médicos, a comunidade em geral diz que para ter uma boa imunidade, temos que ter níveis de vitamina D acima de 40. Então, faça a sua suplementação uma vez por semana. Deixa de comprar qualquer coisa, porque a hora que você vai estar cara a cara aí com o Covid, ele vai dizer aqui e você não entra. Então, gente, vitamina D, temos que lembrar aí para virada. Mas voltando, Diego, tem outras duas coisas que eu faço lá na farmácia que eu gosto muito. O chá e o tônico digestivo, que são elaborados com fitoterápicos, boldo, erva doce, camomila, tá? Que ajuda muito. Eu tenho sempre chá digestivo em casa, é ótimo. Depois do almoço eu sempre faço, tá? E também as homeopatias. Existem muitas homeopatias aí que ajudam na digestão, para náusea, para mal-estar, para dor de cabeça, principalmente nessa época aí que a gente acaba comendo e se passando um pouco. Bom, Fer, tem aqui algumas perguntas, questionamentos, já que na quinta-feira, dicas de saúde e beleza. Álcool em geral, cerveja, espumante, caipirinha, faz mal? O que a gente pode responder? Então, o que acontece no nosso organismo, Diego? O álcool, ele, quando a gente bebe qualquer coisa, ele é reconhecido como tóxico, tá? No nosso corpo é assim que funciona. Quando a gente bebe o álcool, tem uma enzima que ela tem que ir lá transformar aquela coisa tóxica que entrou em não tóxica. E às vezes isso demora uns dias, tá? Tu não notou que quando tu era mais jovem, tu bebia numa noite e no outro dia tu estava pronto para outra? Então isso acontece muito. Depois de uma certa idade, essa enzima ela trabalha mais devagar. Por isso que às vezes depois de uma certa idade a gente precisa de 2 ou 3 dias para se recuperar. Então, enquanto o nosso organismo está transformando o tóxico e não tóxico, a gente está com alguns sintomas. Quais são os sintomas? A dor de cabeça, aquela ressaca, né? A dor de cabeça, aquela fadiga, aquela tonturinha, aquela sede, que parece que você levanta e você tem que tomar um balde de água, que não tem, né, água suficiente. Então, essa enzima, ela precisa de um tempo para transformar um tóxico em não tóxico. E nesse tempo, você vai ter os sintomas da ressaca. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, você sabia, Diego, que tem algumas pessoas que têm sensibilidade ao álcool? E isso pode ser genético. Então, no mundo inteiro, como tem sensibilidade ao glúten, à lactose, tem ao álcool também. Existe uma faixa, uma porcentagem de pessoas que têm sensibilidade ao álcool. Fora que nós, em geral, temos sensibilidade ao álcool. Por quê? Porque o álcool no nosso corpo ele é reconhecido como uma coisa que não é boa, certo? Então, a gente precisa de um tempo para o organismo processar e entregar ali, fazer aquela faxina. Então, aquela ressaca que você tem que pensar, o meu organismo está trabalhando para transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Então, claro, ninguém fica sem tomar nada. Mas ter cuidado, né? Uma dica que eu sempre dou todos os anos é: tome um copo de cerveja e um copo de água. Tome um copo de espumante e um copo de água. Então, você vai contrabalançando e o seu organismo também vai agradecendo.
Fer, uma pergunta que chega. Dá para tomar álcool se está tomando antibiótico? Então, isso é parcialmente verdade, tá, Diego? A gente fala para todo mundo, se tá tomando antibiótico, então não bebe para evitar a absorção. Não são todos os antibióticos que, no caso, não são compatíveis com o álcool, tá? Tem alguns que, especificamente, que fazem mais mal, que é o metronidazol, tá? Antifúngicos como o tinidazol, um outro antibiótico, uma doxiciclina, pode ter alguns efeitos colaterais, por exemplo, da dor de barriga, ondas de calor, dores de cabeça, tontura, sonolência, né? Então, o ideal seria você não tomar, mas a gente não pode dizer que todos os antibióticos não fazem bem com o álcool. Isso está errado. É parcialmente verdade. E se a pessoa estiver tomando antidepressivo, ansiolítico, pode beber ou não deve? Então, olha só, bebidas alcoólicas e medicamentos antidepressivos pode ser uma combinação perigosa, tá? Então, se você toma um antidepressivo, um ansiolítico, né? Não vou dizer não beba nada, mas beba bem pouquinho, tá? Porque o álcool, ele pode piorar os sintomas da depressão, tá? Tornando essa depressão mais difícil de tratar, tá? Pode também aumentar o risco dos efeitos colaterais, como sonolência e tontura. Então, você já sabe dessas duas coisas, então se você vai beber, leva alguém para dirigir para você. Fer, e quando a gente fala aqui de bebida alcoólica com remédio da pressão, o que a gente pode abordar nesse quesito? Tá, então, bebidas alcoólicas com antipertensivos podem sim causar problemas de saúde. O consumo do álcool, especialmente se ele for acima de 30 ml por dia, ele pode estar positivamente relacionado ao risco de incidência de hipertensão, tá? Incluindo os que tomam medicamentos antipertensivos. Então, tem que cuidar. Quem toma remédio para pressão, tem que cuidar aí para não beber muito álcool. Uma pergunta, agora seria uma boa hora para começar qualquer tipo de dieta? Então, essa aí é uma pergunta que não quer calar, né? Uma cliente chegou essa semana na farmácia e me disse assim, eu quero começar a minha dieta agora. Qual que é a minha sugestão, Fernanda? Eu não sou nutricionista, sou farmacêutica, mas, gente, agora é quase que impossível a gente começar uma dieta. Só se você for muito, muito disciplinado, se você está querendo demais. Porque como a gente comentou, né, Diego? As jantas, as confraternizações, você vai na casa de alguém, aí a pessoa te oferece isso, você diz não, te oferece aquilo, você diz não, né? Até um suco de fruta tem caloria, se você pensar. Então, assim, ó, agora, pessoal, é a hora do bom senso. Então, por exemplo, se ontem eu fui num jantar, comi sobremesa, tomei um espumante, comi uma refeição assim mais com molho, mais com creme de leite, mais, né, bem preparado, enfim. Então, hoje, dá uma amenizada, come lá um bifinho com uma saladinha, toma bastante água, procura não comer doce. Então, agora, até o final do ano, são aqueles dias assim, ó. Hoje comi bastante, amanhã é um meio que jejum intermitente. Vou comer e só para passar o dia. Depois da manhã comi bastante, no outro dia é fruta, água, chazinho, bifinho, ovos, tirar o carboidrato. Então você tem que ir contrabalançando. Agora o momento é esse. A gente está trabalhando lá na farmácia, Diego, com um fitoterápico chamado Ocralin. Esse Ocralin é para aquelas pessoas que ficam com a consciência pesada de comer demais. Então, a gente vende o potinho só de 15 cápsulas. Por quê? Porque é para te tomar quando você chutou o balde mesmo. Ai, meu Deus, então ontem tô meio que de dieta e tal. Eu sei que essa época do ano é mais difícil. Ontem me passei, posso chegar em casa e posso tomar um. O que ele faz? Ele faz exatamente o que o Orlistat, aquele medicamento sintético, faz. Ele recolhe a gordura e manda para as fezes. Porém, de forma natural. O Orlistat, se você tomar ele, algumas pessoas têm tanta sensibilidade, Diego, tá? Que não conseguem, às vezes, nem chegar no banheiro, tá? O Ocralin, ele não é assim, tá? Você vai notar que vai aumentar a consistência das suas fezes, o bolo fecal, mas ele não tem tantos efeitos colaterais que nem o Orlistat. Então, aí, ó, a gente vende potinhos com 15, compra o potinho, deixa na bolsa, né? Ai, vou num jantar, sei que vou me esbaldar, ainda mais quando tem essas coisas que é aquela comilança que não tem fim, né? É rodízio de pizza, daí vem batata, daí vem não sei o quê, daí toma isso, toma aquilo. Então,
toma um depois, né? Toma 3 vezes por semana, agora essa semana que vem, depois deixa na bolsa para tomar lá de vez em quando. Então, assim, ó, existem alternativas naturais, sim, que dá pra gente passar bem agora nessa época do ano, nesse período da comilança, sem engordar, se manter, né? Nada de muitas perspectivas aí de perda de peso, mas dá pra gente passar bem, sim. Bom, Fer, e quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, como é que procede? Certo. Então, assim, eu sempre combino com a Mara, Diego, que se fica alguma dúvida, alguma sugestão, o pessoal pode ligar lá aqui no 3344-1185, que a Mara me passa os recadinhos. Quando eu saio do ar, eu também fico mais uns minutinhos aqui, eu atendo o telefone, ou então pode mandar no teu WhatsApp ali, né? Da rádio, no meu WhatsApp da farmácia, 99921-3290. A gente procura atender todos. Gente, se às vezes a gente se passa, 1000 desculpas, chama de novo, que a gente com certeza vai responder a tua pergunta, tá? E esse canal aí direto não é só para perguntas, é para sugestões também. Porque assim, ó, como já faz mais de 20 anos que tô aqui, Diego, às vezes também eu fico pensando, o que eu vou falar? O que eu não falei? Quem que eu posso atender, né? Como é que a gente pode fazer com que essa informação seja realmente útil, né? Mas enfim, quem quer conversar com a gente tá em 2 endereços, na Saúde Center Clínica e aqui na Farmácia de Manipulação, na Júlio de Castilhos, pertinho aqui do hospital, as duas pertinho do hospital aqui de Tapejara, tá? A gente trabalha com todos os tipos de medicamentos manipulados, com florais, com dermatologia, com homeopatia. A gente tem também a Farmácia Popular, que é um programa do governo que seu medicamento ele pode ser gratuito, tá? Também temos o canal do YouTube. Quem quer acompanhar aí o nosso trabalho, Naturative RS. Quem não mora em Tapejara pode comprar na loja virtual www.naturativers.com.br. Quem quer chamar a gente no telefone convencional 3344-3000 e dizer que foi um ano maravilhoso, né, Diego? Eu acho que a palavra de ordem é agradecer. Agradecer a vida, agradecer o trabalho, agradecer a família, agradecer por esses dias maravilhosos, por estar morando num lugar onde não tem catástrofe natural. Olha, por exemplo, em Santa Catarina, esse pessoal aí. Eu, uns 15 dias atrás, passei por lá, gente. A gente passa nos lugares e vê assim, ó, o pessoal tirando as coisas dentro de casa que não dá mais para aproveitar. Olha o nosso lugar, que maravilhoso, gente. Agradecer é a palavra de ordem para Natal e para Ano Novo. Agradecer que todos os pratos estão na mesa, agradecer que a gente está com saúde e que seja um Natal muito, muito abençoado. Bom, já é um Natal abençoado, né, Diego? Eu acho que é o meu abraço a todos, o pessoal aqui da rádio, aos nossos amigos, aos nossos ouvintes e aos nossos clientes, e que todo mundo tenha realmente um bom Natal. Quem puder ajudar uma pessoa próxima é sempre bem-vindo, né, Diego? Eu sempre digo que se a gente tem demais, não custa a gente dividir, né? Até se a gente não tem demais, a gente pode dividir. Então, a gente pode fazer alguém também ter um Natal bom, tanto quanto o nosso. Show de bola, Fernanda. Obrigado pela visita, 10h53. E ainda volta ainda este ano com o último programa, tá bom?